E aí galera, tudo na boa? Ah, Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês aqui, meio de improviso, meio rápido, sobre cultura. Eu sei que é um assunto muito abrangente, como todos os assuntos que a gente conversa, né? Mas se eu for me programar para fazer, não dá tempo, tá bom? Então eu queria fazer só uns comentários, assim, bem por cima, né? Nada muito profundo, mas só para conversar um pouquinho. Eu fui aqui no dicionário online procurar a definição técnica para a palavra cultura, né? Lógico que tem diversos usos para a palavra, né? Mas daquilo que a gente quer falar, seria assim, ó: totalidade dos costumes, das tradições, das crenças, dos padrões morais, das manifestações artísticas e intelectuais e de outras características que distinguem uma sociedade ou um grupo social. Então, bem interessante, né? E por que eu peguei essas três definições, né? Porque, por exemplo, ali, conjunto de características morais. Então, quando a gente vai olhar para a sociedade em que a gente vive, é só para deixar claro também que essa sociedade que a gente vive, que a gente chama de sociedade ocidental, é a sociedade mais livre que o humano já teve. Que, de todos os povos, né? É a sociedade mais livre. Nunca antes na história a gente teve tanta liberdade. Mas aonde que eu queria chegar nisso? Eu queria chegar assim, como cristão, né? Como cristão, a gente não para muito para pensar em como a gente é importante para esse novo estilo de vida, né? Por quê? Porque através do cristianismo, ao longo dos séculos e milênios, né, junto com a cultura judaica, foi que nos deu essa cultura livre que nós temos hoje. Né? E quando você vai lá no livro de Gênesis, por exemplo, ele também comenta que haverão filhos da serpente, né? E que haveria essa guerra, esse conflito entre os dois, né? E logo em seguida, Eva tem um filho chamado Caim, e depois ela tem outro filho chamado Abel. Então Moisés ali, lógico que eu tô, né, só falando assim, de forma bem superficial, não, mas da parte histórica interessante que Moisés está nos contando ali, que é que nasce Caim, nasce Abel, e os dois são filhos dos mesmos pais, têm praticamente a mesma educação, crescem juntos, mas um é maldoso. Um é maldoso, inclusive mata o irmão por inveja, não obedece às tradições da maneira como o pai dele ensinou, né, o pai e a mãe, e, e inclusive mata o irmão que segue a cultura dos pais de forma muito correta, né? Ele tem um entendimento da parte cultural muito interessante. E muito interessante também a maneira como Moisés vai dizer que de Caim, quando Caim é expulso do local onde ele está ali por ter matado o irmão e ser muito rebelde, né? Muito bocudo, muito atrevido, Caim sai, encontra uma mulher, ele funda uma cidade, né? Pode ver que Moisés começa a dizer isso, ele funda uma cidade, ele tem filhos, e os filhos deles e os netos deles, né, eu digo a Caim e a mulher, criam, começam a mexer com a parte musical, começam a criar todo o gênero musical, a parte de metalurgia. Inclusive um dos, se eu não me engano, netos de Caim, ele tem o primeiro caso de bigamia, ele casa com duas mulheres, ele também assassina um cara porque o cara simplesmente acho que falou alto com ele. Então a gente vê ali Moisés contando que através dessas pessoas más é que a cultura ela foi estabelecida ali, né? E que nos leva até Noé também, porque Noé chega num tempo em que já está tudo perdido, né? Tanto que Deus envia Sete, que Sete é o cara que segue a cultura de Adão e Eva, né? Que é aquela cultura que veio de Deus, que eles aprenderam com Deus, tal, né? E através de Sete chega-se até Noé, e a cultura de Caim era tão pervertida, né? Das descendências de Caim era tão pervertida que Deus manda o dilúvio para matar todo mundo, mas preserva
a cultura, né, da geração de Sete, que seria a geração de Abel, que não vingou, né, porque foi assassinado. E interessante que quando Deus manda o dilúvio, né, Noé tinha 3 filhos. Dos 3 filhos, quando Noé sai, Noé fica bêbado, né, assim, fica bêbado com vinho e fica nu. E um dos filhos zomba de Noé e 2 dos filhos o cobrem, né, com respeito e tal, mostrando de novo que dali viria de novo os cananitas, né, que depois deram muito problema para os judeus, para os israelitas, né, mostrando ali de novo que teria de novo aquela mesma ideia de que teria uma cultura que não obedeceria a Deus, os princípios, né, os princípios morais, que nem eu falei ali no começo, né, totalidade de costumes, das tradições, das crenças, dos padrões morais, das manifestações artísticas e intelectuais e de outras características que distinguem uma sociedade ou um grupo social. Ou seja, ali, de novo, sai um grupo que não obedece os princípios de Deus, nem os princípios morais, nem das tradições, como deveria se ofertar as coisas, como se deveria trabalhar, se respeitar o casamento, e assim vai, né? E até os dias de hoje, né? Então esse é o ponto que eu queria falar hoje, né? Muito rápido, assim, muito por cima, que nós cristãos, quando a gente olha para as escrituras e nós temos lá as 10 regras, os 10 princípios dos mandamentos, né? Os 10, né? Honrar somente a Deus, né? Guardar o sábado, né? Que é um dia de descanso, é, não usar o nome de Deus em vão, né? É, honrar pai e mãe, não roubar, não matar, o adultério, né? É, é, não fazer falso testemunho, né? Também. O outro também é não cobiçar, né? As coisas do outro, né? Esses princípios são princípios que ao longo desses tempos, né, tem ficado muito forte, assim, muito visível. Eu diria que cada vez mais descarado esse desmonte desses princípios, né? E isso vai gerando desordem, vai gerando caos, né? O número de pessoas que atentam contra a própria vida vai aumentando, né? Vai tendo aquele desgosto, a pessoa não sabe para onde ir, não sabe mais pelo que lutar, vai gerando desânimo de vida, né? Por quê? Porque o homem ele nasce com essa bússola moral, ele está buscando algo transcendente, né? E no caso do cristão né? Eu acredito na salvação pela graça, Deus coloca essa chama no nosso coração e a gente começa a buscar esse norte, né, que eu falo para minhas filhas, né? É o norte, você sabe para onde você está indo, você sabe o que você tem que buscar. Mas em geral, as pessoas elas não sabem. Então elas vão procurar os seus deuses, né, que podem ser qualquer coisa, pode ser a bebida, pode ser o prazer, pode ser a distração, pode ser comprar, pode ser qualquer coisa, droga, bebida, né? A própria vaidade, a idolatria de si mesmo, né? E então vai gerando esse caos na sociedade, nessa bagunça. Então tudo é permitido. A famosa frase não julgueis, né? Usado de qualquer forma. Mas o cristão mesmo, aquele que preza pelas escrituras, ele é o que vai manter o pilar de pé em uma sociedade. É lógico que é Deus trabalhando, né? Mas assim, eu digo assim, nós como cristãos nós temos essa função de manter os pilares e lutar pelos pilares, porque sempre vai ter. Lembra da polarização que eu falei em um dos meus vídeos? É mais ou menos isso. Aquele tópico do vídeo foi só um ponto, né, da polarização, que é o mais fraco quando ele não tem argumentação, ele polariza. Mas lógico que esse é só um pequeno tópico. Polarização tem uma tática muito mais cruel e demoníaca por trás, né? E uma delas é o dividir para conquistar. Mas o cristão, né, ele tem essa função. Uma das funções é manter essas tradições, as tradições que vêm de Deus, né? Independente se você é brasileiro, americano, russo, turco, você pode ver que todos os cristãos ele tem esse algo em comum, que é a ideia de ter somente um Deus, ter um Deus, né? Porque quando você não tem um Deus, né, fica muito difícil, né, de você manter uma um respeito, um temor, né, pela
pela vida para poder respeitar o outro, né? Então você muitas vezes você respeita pela lei, você respeita pela punição que você vai sofrer, né? Mas não pela ideia de que é um ser humano ali criado por um Deus também, que precisa ser amado, respeitado, né? Então é isso, a gente tem essa ideia por trás de quem o cristão é, de manter essa tradição viva, né? E lutar por isso, não se envergonhar disso, né? E se posicionar. A Bíblia diz que Noé era justo e ele era um mensageiro, ele dizia para as pessoas da sociedade da época, ó, vocês estão errados. E, e ele era muito zombado por isso, né? Então, o cristão ele é zombado. Eu sou da época que as pessoas olhavam pro crente com a Bíblia debaixo do braço e a turma tirava sarro desse crente, né? E hoje eu vejo o quanto eles estavam certos, né? De ter esse padrão moral bíblico, né? Que a gente chama de careta, carola, né? As pessoas chamam isso, né? Mas a gente tem essa função de manter essa tradição viva, essa tradição cristã, essa tradição bíblica, né? Porque é ela que vai dar a noção da liberdade individual, do respeito ao próximo, da caridade, né? De você produzir dinheiro para ajudar as pessoas e não somente para o enriquecimento, né? Tá bom? Então eu vou deixar só essa primeira mensagem aqui, só para a gente pensar sobre isso. O quão importante é a gente olhar para a cultura, né? Então, por exemplo, a gente reclama muito das qualidades das músicas, mas quando a gente cria o nosso filho para ser famoso, ele vira um músico e ele vai fazer música para ganhar dinheiro. Ele não vai fazer música pela qualidade em si, porque pela qualidade ele vai perder dinheiro, ele não vai ser tão famoso. Quando a gente pensa nos nos atores e nas atrizes, nos filmes, por exemplo, eles vão trabalhar por dinheiro. Então, ter nudez, ter assuntos polêmicos, todas essas coisas para eles acabam sendo irrelevantes. Eles se vendem pelo prazer, pelo conforto, pelo dinheiro. Então, em todas as áreas, né? Tanto na ciência, né? A gente acha que cientista não mente, mente também porque trabalham por dinheiro, né? Trabalham para alguém que paga o salário, tá? Então, a gente precisa pensar nisso. Por qual motivo que a gente está criando nossos filhos? Com qual intenção, né? Nossos filhos querem crescer, querem trabalhar. Trabalhar para quê? Só pelo dinheiro, né? Eu lembro de uma história de um menino que chegou em mim e falou assim: quando eu crescer, eu quero ser presidente dos Estados Unidos. E eu falei: nossa, que legal, né, cara? Era um menino de 7 anos. Eu falei: nossa, maravilhoso. Mas daí veio a pergunta, né? Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque eu quero que as pessoas me obedeçam. Eu quero mandar e eu quero que elas me obedeçam. Aí eu falei: puxa vida, será que não é aí que o cristão tá falhando, né? Era um menino de uma família cristã. E eu falei, né? Falei pro pai dele. Eu falei: ó, puxa vida, acho que podia olhar essa visão, né? Então quando eu converso com minhas filhas, eu falo, eu quero ser dançarina, mas por quê? Né? Pra quê? Qual é a motivação? Então quando elas olham uma pessoa passando dificuldade na vida, eu falo: puxa vida, vamos um dia, se possível, fazer alguma coisa que melhore a vida das pessoas, né? Lógico que a intenção do cristão não é só essa, né? É glorificar a Deus, né? Acima de qualquer coisa, em todas as atitudes. Mas uma das funções nossas é essa, né? Trazer essas questões para o dia a dia e lutar em função de ter uma sociedade melhor, mais livre, influenciar pessoas, tanto na cultura de cinema, de música, de professores, né? Na área da justiça. Imagina um juiz cristão justo, né? Ele vai julgar um policial cristão justo, tá bom? Então vamos pensar nisso, né? Eu acho que é um assunto bastante relevante, né? Eu só falei um pouquinho sobre isso. Me diz aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso, se vocês já tinham parado para pensar nisso, né? Espero que esse vídeo tenha contribuído muito com esse assunto, tá bom? Até a próxima aí, gente.